Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar hoje de CPTI, relatório de janeiro, né? Como é que está indo o fundo aqui, o que a gente teve de alterações. Então o fundo segue negociando muito próximo patrimonial aqui, PVP de 1, né? Ele foi um dos poucos fundos de infra que não pegou aquele rally de final de ano, também no começo do ano. A cota está um pouco estacionada, andando de lado. Se a gente pega o valor de sexta-feira, né, 99,99, preço a mercado, versus patrimonial do dia anterior, né, R$ 100, o fundo ainda está negociando com um PVP de 1, né? Relativo aqui aos dados gerais do fundo, sem nenhum comentário muito expressivo, né, sobre mudanças aqui, mudou levemente o spread de crédito do carrego, né? A gente vai explicar o porquê disso aqui nessa carta ao gestor aqui. Atualizei para vocês também o dado da inflação últimos 12 meses, 4,51, para a gente fazer um cálculo aproximado aqui de quanto está o carrego do fundo hoje, né? Ele estaria então em 4,5, que é o IPCA equivalente 12 meses, mais 8,5, que é o carrego atualizado dele, marcado a mercado aqui. Tirando a taxa de administração, ele teria um potencial de estar entregando algo da ordem de 12% via carrego. Mas aqui pode ter fator exógeno que pode jogar a favor ou contra, né? Então são fatores exógenos, por exemplo, a própria questão de marcação a mercado, né? As NTNBs, isso aqui pode jogar contra, pode deteriorar um pouco esse resultado ou melhorar o resultado aqui, né? Tem fatores também de spread das debêntures, spread individual de cada debênture, que depende de mercado, depende de liquidez, né, depende de qualidade das debêntures, depende de uma série de fatores, a gente vai falar sobre isso mais adiante, e depende também da gestão ativa do fundo, então, para a gente saber para quanto vai esse valor aqui. Em dito isso, né, o que o gestor nos fala? Então vamos passar aqui. Ó. Janeiro foi um mês de abertura nos vértices na curva de juros real. O que a gente fala em abertura de vértice? Né? A NTNB jogando contra, né? São os títulos públicos com base equivalente, né? NTNB 2035, por exemplo, subindo, né? Subindo o valor dela. A gente viu aí ao decorrer do mês de janeiro a NTNB subindo um pouco em relação ao final de dezembro. Com isso, o preço unitário é remarcado para baixo. O fundo tem uma perda por marcação a mercado no seu valor patrimonial de cada debênture, né? Então isso jogou contra, mas em paralelo teve também um fechamento no spread das debêntures de crédito incentivadas, que no final dessa somatória aqui resultou em um pequeno ganho marginal para o fundo aqui. Bom, que ele fala sobre motivos, né, desse pequeno fechamento do spread das debêntures. Ele observa realmente aquela migração das pessoas que investiam em fundos exclusivos, né? Então, isso causou um aumento pelas debêntures incentivadas. A própria limitação das emissões de crise CRAS, né? Ou seja, essa diminuição de opções no mercado de forma geral, né? Acaba gerando uma migração de uma oferta, uma procura maior por esse tipo de produto aqui, né? E em se tratando de procura, né, esse produto se torna mais valorizado. Então, quando a gente tem esse processo aqui de fechamento, que a gente fala aqui, basicamente o que é? Se eu tenho lá, por exemplo, uma debenture CDI mais 2, né? Se essa debenture tem um alto nível de procura, existe escassez nessa debenture, ela tende a se valorizar e, por exemplo, ela pode passar a ser negociada com uma debenture CDI mais 1, que tem um preço maior do que uma CDI mais 2, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Se existe um excesso, uma abundância de debêntures no mercado, nesse aspecto aqui, se ninguém está procurando, essa debenture CDI mais 1, por exemplo, por qualidade de crédito, que seria CDI mais 1, ela pode ser comprada por alguém por CDI mais 2. A pessoa vai falar, não, eu quero essa debenture, mas não te pago CDI mais 1, eu pago CDI mais 2, o que é um preço unitário mais barato, tá? Então a pessoa acaba comprando uma taxa maior aqui, para quem compra, né, acaba comprando o CDI mais 2, mas a qualidade de crédito dela é equivalente a um CDI mais 1, né? Então, ela compra por um preço mais barato, aí, o equivalente ao CDI mais 2. Então, a gente tem esse efeito de escassez e excesso, tá? E o que o fundo nos fala sobre isso aqui, né? Ele fala que existe uma tendência à escassez, no caso, o fundo está enxergando isso, né, por esses fatores que foram ditos aqui. Então, o fundo continua bem posicionado para capturar movimentos de compressão de spread. Então, ele fala que ele acredita que o movimento de compressão de fechamento do spread de crédito deve continuar acontecendo nos próximos meses. Então, esse movimento é favorável justamente a questões de compressão. Compressão é ganho de capital. Então, a gente tem que acompanhar, né, para ver se isso vai se materializar. Ontem, eu fiz um vídeo aqui de 30 e poucos minutos para a área de membros, onde a gente explora totalmente esse tema aqui. Os membros que estão assistindo aqui vão entender do que eu estou falando aqui, né? Então, sobre aquela opção que a gente analisou um cenário para 2024 desse fundo aqui, né? E a gente falou bastante sobre requisitos específicos sobre esse tema aqui, né? De ganho de capital do CPTI, possibilidades para o ano de 2024.
Bom, sobre a carteira do fundo, sem grandes mudanças aqui, basicamente, o grande diferença é que o fundo realmente não girou quase nada esse mês, né? Então, assim, os ganhos de capital relativo à gestão ativa foram muito poucos, tá? Em relação aos meses anteriores. O resultado de janeiro, né? Vamos falar um pouco dele, veio mais fraco que o esperado, por uma perda aí nas componentes cupom, a atualização monetária também não ajudou muito, IPCA, e também ganho de capital não ajudou muito, como a gente viu, né? O fundo não girou muito, então não teve essa alavanca de ganho aqui, então o resultado do mês dele não ficou muito legal, né? Apesar disso, o fundo entregou aqui 1,15, e ele, o que seria equivalente a 13,85, o dividend yield é basicamente a média do que ele entregou ano passado, 13,85 também. Quando a gente faz uma média histórica desse fundo aqui, a gente chega no nível, né, da ordem de entre 14,5% a 15% de entrega de dividend yield, é um dividend yield bastante interessante. Ontem, no vídeo da área de membros, a gente falou sobre a sustentabilidade desse dividend yield, e a gente fez um cálculo realmente de cada fator aqui, dando uma visibilidade do que pode acontecer em 2024 com relação à constituição desse dividend yield aqui que está sendo apresentado, ok? Então, a gente já viu aqui, né, rentabilidade do fundo, a rentabilidade desde o início também, 34,61%, ganhando praticamente de todos os indicadores aqui, né, superando o CDI, superando o IMAB e o IDA de infraestrutura também. Então, resultados bastante positivos nesse fundo aqui desde o início. Relativo a VP, não teve nenhuma deterioração do VP. O VP, como vocês viram, né, ele continua basicamente bastante estável, né, está acompanhando a média nos 3 últimos meses, não teve decaimento de VP. Passei aqui para vocês os 3 últimos meses, tá? Então, essa é a visibilidade geral que eu queria passar para vocês no vídeo da área pública. Então, a gente viu que o resultado de janeiro veio um pouco mais fraco, e na área de membros, a gente explora num vídeo de 30 minutos todo o processo das DREs anteriores desse fundo, desde o início, e a gente tenta passar uma visibilidade sobre o que pode acontecer em 2024 relativo a todas as alavancas de ganho que esse fundo tem aqui. Para quem interessar, tá aí a área de membros disponível, né, galera? São R$ 4,99 o preço da área de membros aí. É um preço bastante simbólico, tem bastante material, muito material de conteúdo realmente bastante relevante, que agrega valor, né, que agrega conhecimento e que ajuda a boas tomadas de decisão. Então, fico por aqui, galera. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.